capítulo 4 de Filipenses, versículo de número 13. Perguntar novamente para a igreja: quantos aqui querem vencer? Aleluia! Todos aqui querem vitória. Eu também gosto de vitória, meus irmãos. Quero vencer. Mas vencer o quê, né? Vencer o quê? Luiz também falou que nós estamos em um grande desafio. E nós sabemos que nós não lutamos com armas terrenas. Nós não lutamos contra sangue, nem contra carne, mas contra principados e potestades. E nós temos essa luta travada, meus irmãos, desde o dia que nós resolvemos entregar nossa vida para Jesus. Isso quer dizer que o fato de ter entregado a minha vida para Jesus aumentou minhas batalhas, aumentou minhas guerras, as minhas lutas? Sim. O fato é esse, porque antes você não estava no time do contra. Você estava no time do a favor. Então não existia luta, batalha espiritual, algo do tipo que você tratava. Mas uma vez entregando a sua vida para Cristo, meus irmãos, aí que existe essa grande diferença. Porque quando você entrega a sua vida para Jesus, você está declarando com a sua voz, com as suas ações e com a sua vida que você tem agora um novo Senhor na sua vida. E esse Senhor se chama Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E a boa notícia é no Evangelho que Cristo já venceu toda a luta por nós. Essa é a boa notícia do Evangelho, que Cristo já pagou o preço na cruz por nós. A dívida que era minha, a dívida que era sua, já foi paga na cruz há mais de 2000 anos atrás. Eu não sei se isso te deixa feliz, te deixa triste, esperançoso, eu não sei se isso te anima, mas Cristo já venceu na cruz há mais de 2000 anos atrás. E o fato de Cristo ter vencido na cruz, a palavra de Deus diz que chegará um dia, irmão Vladimir, que todos os joelhos se dobrarão, que toda língua confessará que Ele é o Deus vivo, que Ele é o Senhor das nossas vidas. Naquele dia, meu irmão, vai estar lá Donald Trump, esse nome é ele, Xi Jinping, aprendi esse nome hoje, cara. Davi falou ontem, eu fiquei pesquisando lá, Xi Jinping. Aí fiquei treinando em casa para falar. Acho que eu ainda errei, depois corta ele. Vai estar lá o Putin, né? Valeu, cara. Vai ter esses caras todos lá naquele dia. Alexandre o Grande, todos os imperadores, todos vão estar lá. Eu e você também vai estar lá. Todo joelho dobrado diante daquele que vive e reina para todo sempre. Não existe homem nenhum, meus irmãos, nesse mundo grande o suficiente para ser maior do que o nosso Deus. As gerações passam, homens passam, tiranias passam, dinastias passam, mas a palavra de Deus, ela permanece para todo sempre. Aleluia. A palavra de Deus diz em Filipenses, capítulo número 4, versículo número 13. Eu gostaria que a igreja repetisse comigo essa noite, amém? Diga assim comigo: tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Diga isso para o seu irmão essa noite: tudo você pode, meu irmão, naquele que te fortalece. Aleluia. Você vai vencer, meu irmão. Você vai vencer, você vai triunfar. Amém? Declare isso sobre a vida de alguém essa noite. A palavra de Deus diz lá em Coríntios, capítulo 15, versículo número 57. Graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Paulo declara isso. Romanos capítulo 8, versículo número 37. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia. Diga assim para o seu irmão que está do seu lado: você é um vencedor. Declare isso em nome de Jesus. O próprio Cristo falou, meus irmãos, em João, capítulo 16, versículo 33. No mundo vocês terão aflições, mas tende bom, porque eu venci o mundo. Aleluia.
Essa mesma palavra também diz que o justo pode cair 7 vezes, mas não permanecerá prostrado. Cristo já venceu por você. Nós somos vencedores em Cristo. Amém? Amém? Amém, igreja? E essa mesma palavra é a palavra que falava para Josué: esforça-te, tem bom ânimo, porque eu, o Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que andares. Cristo nos acompanha, diz a palavra. Não é isso que a palavra diz, igreja? Não é isso? Amém? Não estou citando outra coisa se não for a palavra de Deus. Essa mesma palavra que diz que nós somos vitoriosos é a mesma palavra que está afirmando aos nossos corações essa noite que tudo você pode, aquele que te fortalece. E a gente pensa isso. Eu posso tudo, posso vencer, posso conquistar, posso prosperar, posso realizar. Sim, você pode tudo naquele que te fortalece. Mas vamos agora para a palavra. Amém? Volte aí os versículos. Vamos para o versículo de número 4. Do mesmo capítulo de número 4 de Jeremias. Aleluia. Versículo número 4, a palavra diz, na versão NVI: alegre-se sempre no Senhor. Direi novamente, alegre-se. Que a amabilidade de vocês seja conhecida por todas as pessoas. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, verso 7, a paz de Deus, a paz de quem, igreja? Que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, pensem em tudo que for mentiroso. Pensem em tudo digno de desrespeito. Não. Pensem em tudo que for verdadeiro. Em tudo que for digno de respeito, em tudo que for justo, em tudo que for impuro, igreja, é isso? A palavra não está dizendo isso. Em tudo que for puro, em tudo que for amável, em tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algum louvor, ponham em prática. Verso de número 9: tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Alegro-me, verso 10, grandemente no Senhor. Novamente Paulo se alegrando, porque novamente vocês renovaram. A tradução dessa palavra renovar, meus irmãos, no original significa fazer florescer novamente. Ou seja, por algum determinado momento a igreja de Filipos tinha deixado de fazer isso com Paulo. E Paulo ele repete nesse verso número 10: alegre-me grandemente no Senhor, porque novamente vocês renovaram o seu interesse em mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado. Aleluia. Pois eu aprendi. Diga assim comigo, igreja. Pois eu. Mais forte. Pois eu aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar por necessidade. Amém? Amém? E sei passar, e sei o que é ter fartura. Amém?
Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando por necessidade. Agora sim você pode dizer, diga comigo, irmão, tudo nosso, naquele que me fortalece. Agora sim você pode dizer isso. Depois de nós falarmos de forma isolada, o tudo posso naquele que me fortalece. Quantas vezes você não viu essa frase estampada em algum carro? Tudo posso naquele que me fortalece. Quantas vezes você não viu alguém falando, alguém abrindo o coração, dizendo que tinha que estudar uma prova, dizendo que tinha que fazer um investimento, comprar uma casa, seja lá qual for, e alguém falasse para ele um conselho: calma, irmão, guarda o teu coração, tudo você pode naquele que te fortalece. Quem é que já ouviu isso? Eu já ouvi isso demais. Demais. E também já fui um daqueles que falou isso. Tudo você pode naquele que te fortalece. Aleluia. Só que a palavra de Deus fala, meus irmãos, no contexto onde Paulo declara essa mensagem a Filipos. Paulo não estava no sinédrio, Paulo não estava no palco, Paulo não estava no meio de uma multidão. Paulo estava na prisão. Não estava no meio das multidões. Não estava sendo emocionado. Ele estava preso. E dizendo: alegre-se. Falando da alegria que tinha no coração dele e também encorajando a igreja a se alegrar. Se alegrem no Senhor. Até Paulo dizer: tudo posso daquele que me fortalece. Ele começou a dizer: eu aprendi a viver assim, tendo muito e tendo pouco. Aí que está, meus irmãos, o segredo de nós entendermos o poder que tem essa palavra. Quando você entende em que você tudo pode daquele que te fortalece, vira uma chave dentro do seu coração. Vira algo profundo dentro de você. E você começa a entender. Porque o tudo posso daquele que me fortalece não se fala simplesmente em conquistas. Em você alcançar todas as coisas, em você acessar tudo que o seu coração deseja, em você ter todas as suas orações respondidas e todos os seus sonhos realizados. Deus não é um guru que vai realizar todos os seus sonhos, meu irmão. Deus não é um gênio da lâmpada que você dobra o seu joelho 3 vezes e ele atende a sua oração. Não é assim que se funciona no reino de Deus. Não é assim que Deus nos ensina a viver. O tudo posso naquele que me fortalece. Não está falando de conquista, mas está falando em suportar tudo em Cristo. Suportar todas as coisas em Cristo. E quando fala de suportar, igreja, está falando de suportar tudo. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. A nossa maior vitória, igreja, não é conquistar todas as coisas, não é ter todas as realizações, mas sim, meus irmãos, permanecer em pé diante de tudo. Porque quando a Bíblia fala sobre suportar, fala sobre adversidades, fala sobre dificuldades, e também fala sobre prosperidade, sobre fartura, sobre você possuir, você ter. Chegar esse tempo de Deus, a palavra de Deus fala lá em Eclesiastes, capítulo número 3, há tempo determinado debaixo dos céus para todas as coisas. Tem tempo de colheita na nossa vida, amém? Quantos aqui querem um tempo de colheita na sua vida? Amém? Deseja a colheita, mas se preocupe com a sua semente. Colheita é bom quando a sua semente é boa. Mais importante do que a colheita é a sua semente que você tem em mãos. Em Cristo nós podemos suportar todas as coisas. Em Cristo nós podemos suportar todas as coisas. Aleluia. Como cristãos, meus irmãos, nós precisamos aprender a viver com o improvável, o inesperado e o imprevisível. Como cristãos, precisamos aprender a viver diante de todas essas situações. O inesperado pode acontecer da noite para o dia. Uma fração de segundos.
Hoje nós recebemos uma notícia triste de amigos nossos lá que estão perdidos, 2 jovens, um pouco mais novos do que eu, os 2 irmãos de sangue, irmãos da igreja, irmãos que cresceram com a gente na nossa adolescência, comigo, com o Davi, com os meninos, morreram afogados hoje. O inesperado aconteceu. O imprevisível aconteceu. Mas em Cristo, meus irmãos, nós precisamos aprender a viver o inesperado, o imprevisível. Precisamos aprender a viver em todas as situações. É por isso que o todo vosso daquele que fortalece não fala de conquistas, fala sobre suportar a igreja. Quando nós lembramos da muralha de Jericó, nós lembramos daqueles homens derrubando a muralha de Jericó, mas esquecemos do que aconteceu 6 dias antes do dia da muralha ter caído. Nós esquecemos da ordem clara de Deus que foi mandar eles marcharem 6 dias ininterruptos marchando ao redor daquela muralha, sem falar uma palavra, sem dizer nada. 6 dias aqueles homens marchando ao redor de uma muralha. Para o 7º dia eles clamarem e as muralhas caírem. Nós lembramos desse grande dia da muralha caindo. Lembramos de Josué, do grito de guerra e de clamor unânime do povo. Mas esquecemos dos 6 dias que eles passaram em silêncio. Talvez no meio desses 3 dias aquele povo estivesse murmurando entre si. Talvez naqueles 6 dias começaram a dizer: isso é loucura. Passamos o Jordão, entramos na terra prometida, e o primeiro desafio é a muralha. Impossível nós passarmos aqui. E Deus ainda manda a gente ficar 6 dias em silêncio. Aleluia. Nós lembramos do grande feito, mas esquecemos do tempo que eles viveram para fazer aquele grande feito. Como cristãos, devemos aprender a viver com o improvável, o inesperado e o imprevisível. 6 dias de silêncio. No 7º dia houve um grito, as muralhas caíram. E aqui nessa palavra, aqui nesse contexto, nós aprendemos sobre algo que o coração do crente precisa aprender diariamente, que é sobre confiança. Confiar nos processos de Deus na nossa vida, mesmo que não faça mínimo sentido. Nós precisamos aprender a viver o inesperado, o imprevisível e o improvável. Mesmo se não faça sentido. Hoje você pode estar vivendo uma situação inesperada na sua vida. Hoje talvez você esteja vivendo algo improvável na sua vida. Talvez você esteja vivendo algo inédito na sua vida. Seja bom ou seja ruim. Mas em todas as situações nós precisamos aprender a viver como cristãos sobre essa palavra. Tudo posso naquele que me fortalece. E o nosso coração, meus irmãos, é tendencioso a querer viver logo o mar, a querer viver logo o triunfo, a querer viver logo a vitória, sem antes ter as dúvidas. O nosso coração ele é inclinado para isso. Nós dobramos os nossos joelhos e falamos ao Senhor: ah, Senhor, me dá vitória nessa situação, Senhor. Abre a porta de tal lado, abre a porta de tal outro, fecha a porta de tal lado. Senhor, 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 Senhor. Você passa dias e dias fazendo e repetindo a sua mesma oração diante de Deus. Igreja, tem coisas que você não vai resolver em uma oração. Como é isso, pastor? Ou você está falando algo aí errado. A palavra diz para a gente orar em todas as situações. Mas tem coisas, meus irmãos, que é facilmente resolvido com sabedoria e não com oração. Você fica gastando seu tempo em oração. Não que Deus não esteja ouvindo. Não que Deus não esteja com seus ouvidos tampados ao seu clamor. Mas tem vezes que Deus precisa falar isso para você. Meu filho, só tem um pouco mais de sabedoria.
Essa mesma palavra que nos ensina a orar em todos os momentos é a mesma palavra que nos ensina a pedir sabedoria no alto, que Ele dá com abundância. Tem tantas coisas na sua vida que eram facilmente resolvidas com um pouquinho de sabedoria. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Nós queremos vencer, esquecemos as lutas e esquecemos que treinar é tão importante quanto lutar. Passar por provações, privações, necessidades, triunfos, são tudo preparo de Deus para o nosso coração. Não se engane você, se você esteja num tempo de fartura na sua vida, que Deus também não esteja provando o seu coração nisso. Não é porque você já chegou que Deus não prove mais seu coração. Pelo contrário, a prova se torna mais forte ainda. Porque quando nós não temos, nós declaramos dependência de Deus. Mas quando nós temos, facilmente esquecemos do Senhor. Facilmente esquecemos de pedir ao Senhor. Facilmente esquecemos da nossa dependência do Senhor. E esse, meus irmãos, é o verdadeiro sentido do tudo posso. Tudo posso não fala de conquistas. Amém? Amém. Não é sobre vencer tudo, não é sobre ganhar tudo, mas sobre suportar tudo em Cristo. E quando é tudo, meus irmãos, é tudo mesmo. É a dor, é a perda, é a espera, é a perseguição. É tudo posso naquele que me fortalece. Em Cristo você pode suportar as suas dores. Amém? Alguém pode ser uma bênção à noite? Em Cristo você pode suportar as suas dores. Em Cristo você pode suportar as suas dores. Abraão recebeu uma palavra de Deus, meus irmãos. Sai da tua terra e da tua parentela. Eu te mostrarei uma terra. Sai desse lugar. Mas nós esquecemos, meus irmãos, do que aconteceu naquele contexto, naquela palavra de Abraão. Abraão estava junto com seu pai, depois da morte do seu irmão, chamado Arã. O pai dele decide sair de uma cidade e rumar para Canaã, que era a terra prometida por Deus. Que até então não era uma terra prometida diretamente para eles. Foi uma decisão deles sair de onde eles estavam para Canaã. Mas a palavra diz que aquele homem, ele para numa cidade chamada Arã, que por grande coincidência era o nome da cidade do filho dele que havia morrido. A palavra de Deus diz que aquele homem, ele para naquela cidade, em Arã, arma suas tendas e morre naquele lugar. Esqueceu que eles estavam saindo de um lugar rumando para Canaã. Param em Arã, onde era a dor dele. Depois aquele homem morre, o Terá. Deus aparece para Abraão e diz uma palavra: Abraão, sai da tua terra e sai da tua parentela. Deus deu uma ordem clara para Abraão: sai da dor do teu pai. Sai dessa dor que está te aprisionando. Sai desse lugar que está te matando. A palavra de Deus diz, Paulo afirmou isso: tudo posso naquele que me fortalece. Em Cristo nós conseguimos suportar as nossas dores, que humanamente falando nós não conseguimos vencer, mas em Cristo nós conseguimos suportar as nossas dores. Em Cristo nós suportamos o luto. Em Cristo nós suportamos perdas. Em Cristo nós conseguimos suportar todas as coisas. Aleluia. Em Cristo nós esperamos, nós conseguimos suportar a espera, que é tão difícil esperar. Nosso coração ansioso, que as coisas todas instantâneas da noite para o dia. Nós vivemos na geração mais acelerada, meus irmãos. A geração que não tem mais nem tempo de pesquisar, joga no IA e pega as informações lá. Uma geração que não tem mais tempo nem para pensar, nem para raciocinar, nem para escrever, nem para ouvir. É tudo acelerado, é no 2. Se puder botar nos 3.
Quem aqui só escuta áudio do WhatsApp do 1.5 ou do 2? Pouquinhos, né? Glória a Deus, todo mundo calma aqui. Se tivesse um 4 ou 3, eu colocava lá. Meu Deus do céu. Ainda mais que os irmãos aí que mandaram esse mapa de 5 minutos. Glória a Deus. Em Cristo nós podemos suportar o tempo de espera. Em Cristo nós suportamos as perseguições. Amém? Amém? Amém. A vitória, meus irmãos, nem sempre é vencer. A vitória nem sempre é vencer. Às vezes é só suportar. Não vence quem é mais forte, meus irmãos. No reino de Deus, não vence quem bate mais. No reino de Deus, vence quem apanha mais. Eita glória! Aleluia! Porque a gente acha que bater é melhor do que apanhar. No nosso mundo, sim. Quando você bate mais forte, você saiu ali vitorioso. Mas no reino de Deus, meus irmãos, quem apanha melhor é quem vence. No reino de Deus, quando alguém te dá uma tapa, a palavra manda você virar o outro rosto. No reino de Deus você pode suportar todas as coisas. Amém? Em Cristo nós podemos vencer. Em Mateus capítulo 5, versículo 39 fala isso. Jesus falou isso. Eu, porém, digo que não se oponham ao perverso. Não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na sua face direita, ofereça também a outra. Se você for processado no tribunal e lhe tomarem a roupa do corpo, deixe que leve também a sua capa. No reino de Deus não é somente vencer, mas perder também é vencer. Amém? Acho que você ficou tão feliz com isso, não é? Às vezes a gente precisa refrescar a memória dos irmãos do que é viver o reino de Deus. Se você for processado no tribunal e lhe tomar a roupa do corpo, deixe também que leve a sua capa. Se alguém forçar a caminhar uma milha com ele, caminhe 2. E de quem pedir, e de quem a pedir, e não bote as costas a quem quiser tomar emprestado de você. Palavras de Jesus. Agora, irmão Valdemir, não está na primeira pancada. Agora está na segunda pancada. Porque a primeira pancada, você ainda tem uma atitude de suportar um pouquinho, não é? Foi a primeira, você crente aqui. Não vou falar nada, não vou dizer nada. Vai levar a segunda pancada. Aí perde o controle. Revida, grita. Isso acontece muito no trânsito, não é? Está lá um cidadãozinho buzinando nas suas costas. Ah, vontade que dá, né, Valdemir? Eu falo Valdemir porque não vai se agitar, né? No trânsito aí, me uma bênção, né? Glória a Deus. Mas a glória do crente, igreja, não está no primeiro tapa. Porque o primeiro tapa você consegue até suportar. Mas a nossa glória está no segundo. Quando nós fechamos a nossa boca e dizemos assim: Senhor, é só você para me segurar aqui, Deus. É só você para me ajudar a suportar esse abençoado. É só o Senhor a causa. É quando você reconhece e diz assim: Senhor, por favor, guarda meu coração, Senhor. Me ensina, Senhor, a suportar isso aqui. A glória do crente está no segundo, meus irmãos. A glória do crente não está na primeira milha, porque a primeira milha você consegue caminhar com alguém facilmente. Eu vou te ajudar, vamos lá, vou junto com você, você vai vencer junto. Vou te ajudar com isso, vou te ajudar com aquilo. Mas quando vai para a segunda milha, aquele suporte já não tem mais. Aquela ajuda já perdeu as forças. A glória está na segunda, meus irmãos. A glória está na segunda. É quando você insiste mais uma vez para fazer de novo.
É quando você insiste a acreditar mais uma vez, mesmo errando com você. É você insistir em liberar mais uma vez, mesmo você perdendo, mesmo você achando que você está perdendo. É aí que você começa a vencer. Porque com isso, meus irmãos, você está declarando uma ação direta para Deus em dizer assim: Senhor, assim como um dia o Senhor fez por mim, assim também estou fazendo essa noite, assim também estou fazendo esse dia, assim também estou fazendo nessa situação. A oração de Jesus foi clara, meus irmãos. As pessoas hoje correm para um lado para o outro, tentando entender como funciona a salvação. Elas querem entender como funciona a salvação para se salvarem, para conseguir se salvarem de alguma forma. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Você entende a salvação, meu irmão, não é para se salvar, é para salvar a vida de alguém. É para você ser suporte na vida de alguém. Além de você, tudo pode naquele que te fortalece, com todas as coisas. Quando você aprende a viver isso, você aprende a ser um suporte na vida de alguém. Amém? Amém, igreja? Quando você aprende a suportar, você aprende a ser um suporte. E ser suporte, meus irmãos, é literalmente deixar que as pessoas caminhem sobre você. Isso não fala sobre pensar em você. Fala em você facilitar as coisas para alguém. Facilitar o caminho para alguém. Nós somos tão ignorantes, meus irmãos, que muitas vezes nós podemos facilitar a vida de alguém. E nós vamos lá atrapalhando, dificultando. Não pense você que acontece só lá fora. Na igreja também acontece isso. Vocês tentam dificultar a vida das outras. Seja um facilitador, meus irmãos. Trazer alívio, não está falando, a palavra fala em Provérbios. Aquele que é a alma generosa prosperará. Quem traz alívio aos outros, alívio também receberá. Isso não fala somente de recursos, meus irmãos. Fala de teu coração doador, teu coração que se importa, teu coração que obedece, teu coração que é sensível à voz de Deus. Isso é um alívio na vida de alguém. Tanta gente sendo feita na sua vida, no trabalho, na família, em qualquer lugar que você anda por aí. Pessoas sendo feitas na sua vida. Seja um alívio na vida de alguém. Ofereça alívio. A palavra de Deus diz: quem dá alívio recebe. Quem dá alívio recebe alívio. Quer receber alívio, seja um alívio na vida de alguém. Deixe de ser um peso, meu irmão. Deixe de ser um peso nos ambientes que você está. Ajude a carregar. A palavra de Deus diz, Paulo fala isso em Gálatas capítulo 6. Levem as cargas uns dos outros. Isso é evangelho. Nesse mesmo capítulo número 6 de Gálatas, o mesmo Paulo finaliza a carta dizendo: eu carrego em meu corpo as marcas de Cristo. Quais as marcas que você tem carregado, meu irmão? Quais são as marcas de Cristo que você tem carregado? Em quem você tem suportado, meu irmão? Aleluia! Então, glória a Deus essa noite. Aleluia! Isso se chama identidade do Evangelho. É a maneira que nós devemos viver. Tão simples, né? Mas tão difícil. Tão desafiador. Na teoria é tudo muito fácil. Mas quando vai para a prática do dia a dia, meus irmãos, aí que está o nosso desafio. Não desista, meus irmãos, do meio das lutas. Não desista do primeiro tábua, não desista da primeira Bíblia. Não desista. A glória está em perseverar. Aquele, pois, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quem perseverar, quem receberá a glória de Deus. Quem perseverar até o fim, verá a glória de Deus. O segredo do Evangelho é resistência, é perseverança, é suportar,
é ir, é se esforçar, é não desistir, é mais uma vez, mais uma, mais duas, mais três, mais quatro, quantas vezes for necessário, por uma causa maior do que nós mesmos. Esse é o Evangelho da cruz de Cristo. Deus não está à procura de pessoas ideais, meu irmão. Deus não está à procura de pessoas ideais. Deus está à procura de pessoas reais. Pessoas que são verdadeiras. Pessoas que são gente. Pessoas que são gente como gente mesmo, que erra, que pega, que falha. Está aqui minha rapina, está aqui minha vulnerabilidade. Está aqui, eu fiz isso mesmo. Está cheio de pessoas ideais, com pecados debaixo de tapete. Está cheio de gente assim. Seja real, meu irmão. Na mesa de Cristo, quando você tem um coração aberto, você tem uma cura no seu coração. Na mesa de Cristo, quando você é vulnerável, quando você expõe o que tem dentro do seu coração, Deus traz alívio, Deus traz cura, Deus traz transformação. Aí sim você pode dizer: o Deus que faz infinitamente mais do que eu pedi ou pensei um dia. Pode todas as coisas. Aí sim você pode dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Aí sim você vai ter propriedade para falar isso. Paulo, em meio a uma prisão, estava falando: eu aprendi a viver necessitado. Quando a necessidade bate a porta, vamos jogar uma acusação, mano. É o temporário. Está roubando tudo de mim. Está tirando tudo de mim. Primeira coisa é que quando vem uma dificuldade, nós já pensamos logo onde foi que nós erramos, não é? Não é verdade? Foi o que eu fiz para passar por isso. Que pecado que eu cometi. Aquele homem cego. Os discípulos perguntam para Jesus: quem foi que pecou, Jesus? Foi o pai ou foi a mãe dele, para que esse homem estivesse cego? Ou foi ele, ou o pecado? Este infeliz cometeu. Não foi ele o pai e nem a mãe, mas foi para que a glória de Deus fosse manifesta. Aleluia! As privações e provações, meu irmão, são para que a glória de Deus seja manifesta. São nas provações e são nas privações que nós podemos aprender a suportar todas as coisas. E Deus levanta pessoas no nosso meio. Deus levanta pessoas em famílias. Deus levanta pessoas no meio dessa igreja que vão dizer, que vão afirmar no seu coração, depois de passar por todas essas fases, em dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Deus está levantando pessoas neste lugar. Mas o fato de Deus levantar alguém não quer dizer que Deus vai derrubar alguém para levantar outro. Não é sobre isso. Deus não está derrubando ninguém e levanta outra pessoa. Mas Deus também não vai parar pessoas que ainda não entenderam o seu propósito. Deus não vai esperar a hora perfeita. Meu filho, ora. Ora, meu filho. Se levanta. Quantas vezes Deus falava assim para os homens durante a Bíblia: levante, coloque em pé. Mas não é só se levantar, se levanta e agora vai. Entenda o seu propósito em Deus. O povo lá no deserto caminhou 40 anos, ou tinha 40 anos no deserto, em desobediência. Uma caminhada de poucos meses se transformou em 40 anos. E Deus derrubou eles. Pelo pecado de vocês, vocês não entraram naquela terra. E assim se cumpriu a palavra. Aqueles homens desobedientes não entraram na terra prometida. Os seus filhos entraram, mas eles não. Deus é que esperou pelo ano durante 40 anos.
Quando Deus quis fulminar todos eles, falar assim para Moisés: Moisés, deixa eu te dar um povo obediente, um povo que vai ser submisso, um povo que vai ouvir as diretrizes, deixa eu matar este povo. Moisés clama a Deus: por favor, Deus, não. Fica boteando pelo deserto. Meu irmão, é hora de se levantar. Fala alguém do teu lado aí, alguém que está do teu lado, fala assim: meu irmão, é hora de se levantar. É hora de se levantar, meu irmão. É hora de se colocar de pé. É hora de cumprir o seu propósito em Deus. Aleluia! Existe uma graça para aqueles que perseveram, meus irmãos. E eu preciso acelerar, porque o tempo já está curto. E eu quero ter essa missão de até o fim. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9: minha graça te basta. Existe uma graça que nos fortalece. Minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa em sua fraqueza. Aleluia! Deus estava falando isso para Paulo, que tinha um espinho na sua carne, que ficava clamando a Deus, até Deus falar assim: Paulo, mais importante do que tirar esse espinho da tua carne é a minha graça te fortalecer na sua fraqueza. Às vezes você está orando para Deus tirar o espinho de você, e esse espinho, meu irmão, está te levando para o céu. É esse espinho que está te levando para o céu. É esse espinho que está te colocando no caminho estreito, e você está clamando: Deus, tira esse espinho de mim. Minha graça te basta. Existe uma graça que nos fortalece no meio das provações, no meio das privações, igreja. Aleluia! O que era para te derrubar um dia se torna um grande testemunho de Deus. O que era ruim para você um dia se torna um testemunho de Deus na sua vida. Paulo, nos seus últimos dias, falou: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Esse homem que viveu naufrágio, esse homem que passou por necessidade, esse homem que foi açoitado, esse homem que passou por privações, por necessidades, por prisões, por tudo de ruim que você imaginar. Fugas, quantas vezes? Noites em claro, quantas vezes? Trabalhando com as suas mãos para se sustentar, quantas vezes? Para no final da sua vida dizer: combati o bom combate, eu acabei a carreira e guardei a minha fé. Porque Paulo entendeu um segredo, meus irmãos. Ele tirou os olhos dele mesmo e colocou os seus olhos no Senhor. Ele tirou os olhos da sua agenda e colocou na agenda de Deus. A sua agenda, meu irmão, coloca um caminho perfeito para a sua vida. Na sua agenda você pode ter desenho perfeito. Os coaches aí falam para você pegar na parede os seus sonhos, né? Coloca aí como você se vê, o seu carro aí, a sua mansão. Faça essa lei da atração, coloque aí no quadro. Na sua agenda você pode fazer isso. Mas enquanto você estiver vivendo pela sua agenda, meu irmão, você nunca vai viver as promessas de Deus. Uma pessoa, acho que 2 pessoas entenderam. Enquanto você estiver vivendo pela sua agenda, você não vai viver as promessas de Deus na sua vida. Tire os olhos, Deus está falando para você essa noite, meu irmão. Tire os olhos da sua agenda, coloque os olhos na minha agenda, porque na agenda de Deus tem privação, na agenda de Deus tem dificuldade, na agenda de Deus tem lutas, mas na agenda de Deus também tem vitória, meu irmão. Na agenda de Deus também tem marcas escritas com sangue daquele que já venceu na cruz. A agenda de Deus é diferente da minha e da sua agenda. Aleluia. O que te derrubaria agora te levanta como testemunho. O que um dia seria a sua derrota, hoje é o seu testemunho. Amém? Amém. Se Deus
mandasse um anjo essa noite e desse uma mensagem para a Lagoinha de Sobral, ou só dizer que poderia até ser esse. Olha para alguém que está do seu lado. Seja um profeta de Deus. A palavra de Deus diz que a nossa boca tem o poder de abençoar e de amaldiçoar. Hoje eu quero que você olhe para alguém e seja um profeta de Deus. Amém? Dê o que você tem no seu coração. Diga assim: eu vejo você melhor no futuro, meu irmão. Vai com fé. Vai com verdade isso. E se eu te vejo melhor no futuro, meu irmão? Eu te vejo mais preparado. Mas declarar isso. Força. Eu te vejo mais preparado. Eu te vejo mais alegre. Eu te vejo mais abundante. Eu te vejo mais bonito. Aleluia. Eu te vejo mais ungido. Eu te vejo mais generoso. Eu te vejo mais bondoso, mais longânimo, mais pacífico, mais amoroso, mais perdoador. Eu te vejo mais sábio, meu irmão. Eu te vejo mais paciente. Aleluia. Aleluia. Nós trazemos a realidade. Algo que já existe no céu. Eu te vejo melhor, meu irmão. Lagoinha Sobral, eu te vejo melhor no futuro. Eu te vejo uma igreja abundante nessa cidade, Lagoinha Sobral. Eu te vejo uma igreja frutífera nessa cidade, Lagoinha Sobral. Eu te vejo uma igreja abundante em todos os bairros dessa cidade. Eu te vejo uma igreja que estende a mão aos necessitados. Eu te vejo uma igreja mais feliz, mais forte, mais vibrante, mais madura, mais alegre, mais paciente. Eu te vejo uma igreja mais ungida na Lagoinha Sobral. Aleluia. Nós trazemos a realidade. Nós trazemos a realidade de algo, meus irmãos, porque Cristo é a fonte de todas as coisas. Cristo é fonte, meu irmão, não é suplemento. Não é Cristo e mais alguma coisa. É Cristo em nós, a esperança da glória. Não é Cristo e mais algum detalhe. Não é Cristo e mais o meu talento. Não é Cristo e mais o meu dom. Não é Cristo mais isso. Não é Cristo o meu dinheiro. Não é Cristo o meu recurso. Não é Cristo e mais alguma coisa, não, meu irmão. É Cristo em você, a esperança da glória. Ele é a fonte de todas as coisas. Em João capítulo 15, versículo 5 fala: sem mim nada podeis fazer. Cristo não é um extra. Ele é o essencial da nossa história. Não é Cristo, mas uma coisa. Não é sobre tentar sozinho e depois pedir ajuda. Nós esperamos fracassar e perder para depois pedir ajuda. Em vez de já convidar e clamar por ajuda enquanto está passando. Nós esperamos o desastre, porque queremos tentar com a força do nosso braço. E da força do nosso braço, meu irmão, nós não vamos conseguir muito longe. Não é sobre simplesmente começar algo. É sobre continuar e terminar. É sobre continuar e terminar, igreja. Não é sobre começar algo, mas sobre continuar. É sobre perseverar, mesmo que as circunstâncias digam o contrário. Tudo posso daquele que me fortalece. Talvez os frutos que você esteja desfrutando hoje, meu irmão, sejam frutos do seu próprio estímulo, sejam frutos das suas decepções. Você precisa entender o amor de Deus, meu irmão. E entender o amor de Deus é diferente do senti-lo. Porque sentimento você esquece, mas entendimento não. Entendimento fica em você. Você sente algo, é passageiro. Mas quando você entende a verdade do Evangelho, quando você entende o Evangelho do Reino de Deus, quando você entende que você deve suportar, aí sim, você começa a desfrutar. Aleluia! Existe uma força que vem do alto.
E essa força não é emocional, essa força não é mental, essa força é espiritual. Existe uma força vindo sobre você essa noite, meu irmão. Existe algo sobrenatural. Levanta tua mão em nome de Jesus. Levanta tua mão essa noite em nome de Jesus. Recebe isso. Existe uma força vindo do alto sobre você agora. Existe uma paz que excede todo entendimento vindo sobre você essa noite. A sua alegria do Senhor, meu irmão, é a sua força. O que mais alegra o coração de Deus é aqueles que perseveram. Perseverem que a alegria do Senhor vai gerar fortaleza sobre você, vai gerar força sobre você, em nome de Jesus. Vamos finalizar. Falamos de privações, falamos de lutas, falamos sobre suportar todas essas coisas. Mas até os dias bons, igreja, precisam ser suportados. Você precisa suportar o sucesso sem soberba. Amém? Você precisa suportar a bênção sem esquecer de Deus. Amém? Amém? Dois amém, né? Você precisa suportar a paz sem perder a vigilância. Até nos momentos bons, nós precisamos aprender a suportar. Onde estiver o seu coração, aí estará o teu tesouro. Onde está o seu coração? Suporte bom, mas também suporte ruim. Quem tem Cristo aguenta o que o mundo não entende. Eles não têm o Cristo que nós temos. É por isso que eles não entendem. É por isso que o Espírito revelador não pode ser entregue para eles. Diz lá em João 14 isso. O Espírito que o mundo não pode receber. Que eles não entendem, não compreendem. Mas você tem esse Espírito dentro de você. O Espírito que te ensina todas as coisas. O Espírito que te ensina a suportar todas as coisas. Está dentro de você, meu irmão. Seja fortalecido, seja sustentado essa noite.